Olá, caros alunos. Espero que estejam todos bem, né? Nós estaremos iniciando nosso estudo hoje sobre crimes permanentes, né? E crime continuado. Mas antes disso, eu quero fazer uma breve reflexão dessa aula anterior, conflito aparente de normas. Embora nós fizemos uma webconferência, também ali tivemos um contato com os senhores, né? Alguns fizeram algumas indagações, inclusive uma indagação muito pertinente pelo aluno Marcos aí, que falou da súmula 711. E hoje adentraremos esse conteúdo aí sobre crimes permanentes e crimes continuados, né? E além disso, outras situações também pertinentes a esse conteúdo. Mas antes disso, eu quero aqui fazer um retrospecto quanto ao conflito aparente de normas, né? Conflito aparente de leis. Né? E aí nós vimos que ocorre o conflito aparente de leis quando há uma conduta que se amolda em tese a um tipo penal em vigor. E aí o objetivo dele é para evitar esse bis idem, né? E aí, a título de exemplo, trouxemos ali um caso em que uma pessoa aponta a arma para outra pessoa, ameaçando ali subtrair-lhe ali os pertences, após haver exigido a entrega da bolsa ali. Vai haver-se ali, né, com toda certeza, um constrangimento ilegal, vai haver uma ameaça, vai haver o crime de roubo e o crime de furto também, né? Mas aí vai se analisar esse conflito é aparente de norma e se aplicará a norma pertinente à situação ali do caso concreto. Aí nós vimos a terminologia, também vimos outras situações, né, que as divergências doutrinárias em torno da expressão, qual a expressão mais adequada. Vimos ali os requisitos, quais os requisitos desse conflito aparente de normas, né, que é unidade de fatos e pluralidades de leis penais em vigor. O objetivo se traz por si só, o conflito aparente de leis, os objetivos são visíveis, evitar o bis idem e a manter a unidade e a coerência do ordenamento jurídico, né? Depois, nós vimos a distinção entre relação a outros institutos, né? Quanto aos seguintes institutos, em relação ao concurso de crimes, que estudaremos mais à frente, uma previsão legal, a aplicação da lei e os princípios para a solução desse conflito aparente de normas, né, que é o princípio da especialidade, princípio da subsidiariedade, princípio da consunção e o princípio da alternatividade. Por fim, esmiuçamos aí cada um deles, né, da melhor forma possível aí, dentro do contexto do material que nós temos. Lancei o material de apoio, né? Espero que os senhores tenham dado uma boa lida nesse contexto de retrospecto histórico. Hoje, né, falaremos desse crime permanente e do crime continuado. Antes de adentrarmos nessa aula, cabe-se frisar e eu alertar os senhores que no dia 17/11 nós teremos a nossa prova. Já está elaborada, eu vou ver se consigo estar postando essa prova para evitar um mal-estar aí até um pouco antes, né, da data prevista, para evitar qualquer falatório, né? E aí, nessa semana não teremos aulas, nos encontraremos, vocês terão a semana acadêmica, participem, eu vou lá estar dando a minha contribuição, quanto a parte sobre os direitos humanos, os 30 anos aí da Constituição Federal e a parte dos direitos humanos, tá certo? Elencado essas situações, essas ponderações a respeito das aulas anteriores, né? Cumpre a nós agora entrarmos no nosso tema de hoje, que é crime permanente, né? No que diz respeito aqui à aplicação da lei penal no tempo. E aí ela merece esse tratamento específico, né, as questões pertinentes ao crime permanente e ao crime continuado. Porque o crime permanente é aquele cuja conduta, né, o crime permanente, cuja conduta ela se prolonga no tempo, né? Trata-se de uma conduta única, até então, que perdura aí por algum lapso de tempo. O exemplo, sempre lembrado aqui pelos doutrinadores e pela doutrina concernente ao direito penal, é o crime de sequestro e cárcere privado.
lá prevista no artigo 148 do Código Penal. Nele, o crime aqui, né, nele aqui o criminoso, automaticamente, cercearia a liberdade da vítima por algum tempo. Então, ele cerceando essa liberdade da vítima, ele estaria enquadrado nesses crimes aqui de sequestro ou cárcere privado. E esse tempo pode se variar de poucos minutos, né, ou muitos minutos também, né, nesse contexto, ou até anos, né, a depender do caso concreto. O que importa aqui para nós, nesse contexto, é que se trata de uma conduta única que acaba se prolongando no tempo, né? E aí, no caso do crime permanente, nós vamos verificar que aplica-se a lei penal que se encontra em vigor, né, no momento da cessação da conduta. E aí o exemplo clássico, né, até a título de esclarecimento, de clareamento da situação, é o quê? Por exemplo, nós falamos no conflito, então o que tiver ocorrendo naquele momento ali, né, estiver ocorrendo dentro daquela questão, aí se aplica, né, a lei que entrar em vigor naquele momento. E aí, nesse contexto, não importando se o crime foi anteriormente, como nós temos visto aqui, situações em que os crimes se ocorrem anteriormente, e aí aplica ao fato, a data do fato. Não, o fato aqui subtende que ele está acontecendo automaticamente. E ainda que se trate de uma forma mais gravosa, né, do que existente no momento lá em que a conduta se iniciara. Por quê? Mesmo que seja gravoso, aqui vai ser uma exceção a o quê? A retroatividade da lei. Porque a retroatividade da lei é para beneficiar o réu. E aí, nesse contexto do que nós estamos dizendo, ela não vai retroagir, vai se aplicar a pena e seria aqui, entre aspas, nesse contexto, uma exceção do direito, tá certo? E aí, para ficar mais aclarado ainda, eu vou trazer um exemplo, né? Um exemplo aqui nesse contexto, perdão, né? Um exemplo, um cidadão, um agente, um criminoso que sequestra a vítima em janeiro e a liberta no mês de março, né? Contudo, nós vamos entender, vamos supor que no mês de fevereiro, aqui até então, entra em vigor uma lei que exasperou a pena prevista para esse crime. Exasperou, que agravou a pena para esse crime. Essa pena exasperada, ela deve ser aplicada a esse caso. A resposta seria sim, né? Sim, por quê? Porque, sem dúvida, como foi dito, aplique-se a lei que entra em vigor no momento da cessação da conduta. Ainda que seja mais gravosa, a que se encontrava em vigor aí quando ela foi iniciada. Então, não se trata aqui, então, nesse contexto, nós vamos dizer que não se trata de retroatividade maléfica. Não, jamais. Pois a lei mais grave, ela entra em vigor quando a conduta no crime permanente ainda está ocorrendo. Nesse contexto, para o crime permanente. Em relação ao crime continuado, né, nós vamos entender que o crime continuado ele está previsto lá no artigo 71 do Código Penal. E vai dizer, para que se caracterize o crime continuado, né, nós teremos de enxergar mais de um crime, praticado mediante mais de uma ação ou omissão, e da mesma espécie, e pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras aí semelhantes, né? E devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. E aí basta, senhores, nós imaginarmos aqui nesse contexto, né, o exemplo de um agente que trabalha em um mercado, um hipermercado, um supermercado, e costuma subtrair ali produtos. Se restar comprovado que aquele agente ele furtou aquelas mercadorias todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós teremos aí um crime continuado, pois haverá crimes da mesma espécie, nas mesmas condições. O exemplo é bem esdrúxulo, mas ele é de forma bem aclarada para nós estudantes, né? E nas mesmas condições de tempo, de lugar e maneiras de execução, ou outras semelhantes. Se nesse exemplo aqui, né, no exemplo citado, sobrevém uma lei na quinta-feira, nesse contexto,
que recrudesça automaticamente, que exaspere a pena e o tratamento penal do crime de furto, ela seria automaticamente aplicado a esse agente. Se eu fizesse uma pergunta em relação a uma prova, né, se eu perguntasse aos senhores, em caso na situação acima, do exemplo acima, sobrevenha uma lei, né, numa quarta-feira aí que recrudesça ou exaspere ou fique mais gravosa o tratamento penal do crime de furto, ela será aplicada ao agente? A resposta seria com concretude, com toda certeza, com toda a convicção de sim, né? Porque nós estamos vendo que essa tal ocorre como crime permanente no crime continuado. A lei penal mais grave ela seria aplicada aqui. E se ela entrar em vigor antes da cessação da continuidade, este é um entendimento consagrado lá, né? Houve até uma antecipação desse conteúdo de forma, né, andar a passos largos, digamos assim, de uma forma que o Marcos aí trouxe, que é a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, que trata nos seguintes termos. Ela diz assim, na súmula 711 do STF, diz assim, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da conduta, né, da continuidade ou da permanência. Em sede doutrinária, né, pasmem os senhores, não faltam críticas aí a essa referida súmula. Paulo Queiroz, por exemplo, ele diz que afirma que a aplicação da lei mais grave, né, nesse contexto, a essa cadeia de continuidade delitiva, né, afronta a legalidade, sobretudo por intervir na lógica do Instituto aqui, em que os crimes posteriores devem ser tidos como uma continuação do primeiro. Então, não é um entendimento aqui sacramentado pelos tribunais, principalmente a Suprema Corte do país, que o senhor Silviro chegou a editar a edição de uma súmula aí, a qual é um entendimento dessa vertente aí, quanto aos crimes continuados e ao crime permanente, tá certo? Lei penal benéfica e vocatio legis, né? A vocatio legis, senhores, é o lapso de tempo existente entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor. Conforme está disposto lá no artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Salvo disposição em contrária, a lei começa a vigorar-se em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada aí. Na prática, senhores, é muito comum que as leis elas sejam aplicadas com algum dispositivo no conteúdo da sua redação, né? Porque essa lei entra em vigor na data da sua publicação, alguma coisa nesse sentido. Por quê? E aí, a discussão aqui, todavia, diz respeito a saber que a lei penal que beneficia o réu, ela pode ser aplicada quando ainda se encontra em período de vocatio legis. Esse é um macete. Por quê? Por exemplo, né, se você, advogado constituído ali por algum cliente, e você viu que essa lei vai entrar em vigor, né, você maceteado já sabe que ela pode ser aplicada, a lei benéfica ao réu, ela pode ser aplicada em período dessa vocatio legis, você já manda ela. Por quê? Vai ser beneficiário para o seu cliente. É benefício para o seu cliente. Então, desde que ela entrou em vigor, mesmo estando nessa vocatio legis de 45 dias, você já manda a bala para favorecer ao seu cliente, tá? Tá certo? E aí, senhores, como no direito penal, há inúmeras ressalvas sendo feitas aí por doutrinadores e também por essa parcela de doutrinadores aí, há uma crítica, né, às teorias, essas questões. E uma primeira corrente doutrinária, ela traz consigo e defende, né, a possibilidade da aplicação da lei benéfica no período dessa vocatio legis, sob um argumento de que o Instituto deve ser para beneficiar as pessoas, não podendo aí, até então, surtir efeitos contrários. Como partidários dessa corrente de pensamento, nós temos os autores aqui, Paulo José da Costa Júnior,
Luiz Vicente Chenichiaro, né? E Alberto Silva Franco. Uma segunda corrente, senhores, e essa corrente ela se torna majoritária, né? Ela sustenta a tese de que a lei em período de vacatio legis não poderá ser aplicada. Como representantes desse pensamento, né, temos autores como Damásio de Jesus, Frederico Marques, Delmanto, Guilherme de Souza Nunes e outros por aí. E aí, o doutrinador que por outrora trabalha com vocês, né, que é Fábio Roque, né, Fábio Roque de Araújo, ele traz o seguinte entendimento e ele se filia também a essa corrente majoritária, né? Porque ele não é bobo, né? Também. Né? E eu, menos ainda, me filio também a essa corrente. Porque se entende não ser possível a aplicação, ora se a lei se encontra em período de vacatio legis, né? Ela não pode ser aplicada. E não há razão para que essa regra, que não se circunscreve aqui ao direito penal, né, naturalmente seja olvidada apenas porque traz benefícios ao réu. Não podemos deixar de recordar também que a lei, durante o período da vacatio legis, ela pode ser revogada. Então, esse é um dos argumentos aqui trazido por esses seletos doutrinadores. E aí, como que se sem que ela não tenha encontrado nem em vigor. Então, não há que se falar. E aí, outro entendimento é o que ocorreu lá, né, para ser sensato e coerente com o que nós estamos falando, ocorreu lá com o Código Penal de 1969, né, conforme nós já expusemos aos senhores, quando tratamos lá na história do direito penal, tá certo? Então, nesse contexto, senhores, se filia essas correntes aí, é bom você dar uma boa estudada, né? Mas é sempre estar atento também a essas questões aqui, essas minúcias, que vai trazer um grande conhecimento, uma grande situação demonstrando total conhecimento para o seu cliente. Tá certo? Vamos em frente. Lei temporária e lei excepcional. Em regra, né, as leis temporárias e excepcionais, elas entram em vigor com prazo. Última forma que eu ia falar. Embora as leis elas entram em vigor em um prazo indeterminado, né? Todas as leis. Mas, né, desse modo, a entrada em vigor de uma lei, ela perdura aí até que seja revogada, expressa ou tacitamente, como nós já estudamos. Por alguma outra lei aí até então, né, que ou se torne incompatível aí com o diploma normativo superior aí hierárquico. Exemplo, uma lei que não é recepcionada pela nova lei constitucional. E aí eu falei para os senhores, o que revoga a lei? É outra lei. Então, as leis, a regra da doutrina aqui é que a lei ela entra em vigor com prazo indeterminado, mas temos aí as leis temporárias e as leis excepcionais. Com exceção, que são essas duas, né? Temos as leis penais intermitentes, que são formuladas para durar um lapso de tempo aí determinado. E em regra muito breve, são modalidades de leis intermitentes. A lei temporária e a lei excepcional, né? Como o próprio nome já indica na lei temporária, é uma modalidade de lei que é de lei penal que, ao ser elaborada, é para durar um lapso de tempo determinado, né? Então não há muito que ficar chovendo aqui no molhado. Um excelente exemplo da lei é a Lei 12.633 de 2012, conhecido como a Lei Geral da Copa, que ela dispunha até então, dispunha sobre o quê? Dispõe sobre, em seu artigo 36, os tipos penais previstos neste capítulo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Já a lei penal excepcional é uma modalidade de lei penal aprovada para reger situações em momento de instabilidade institucional, que é o período de guerra, o período de estado de sítio,
o estado de defesa e outros aí. E uma outra forma de anormalidade de outra natureza aqui, né, por outra natureza. Grave crise econômica, né, imperiosidade de racionamento até então. Basta imaginarmos, por exemplo, que o Brasil, né, declare guerra a alguns outros países e durante esse período seja aprovada uma lei que institua aí o toque de recolher, né, punido com pena privativa de liberdade que permanecer nas ruas após aquele determinado horário sem autorização para tanto. A grande peculiaridade das leis penais intermitentes é que elas desfrutam aí de uma autorrevogabilidade, né? Por outras palavras, não há necessidade até então de uma lei para revogá-la. Basta que tenha expirado o prazo da sua duração, no caso da lei temporária, ou da cessação das circunstâncias ali que determinam no caso excepcional, né? Por vocês verem, na época que houve estouramento daquelas barragens, né? Houve leis excepcionais ali naquela circunscrição ali para que resolvesse os problemas ali, tá? Outra peculiaridade da lei é que tais leis, elas são ultrativas. Isto é o quê? Que elas serão aplicadas mesmo que tenha cessado ali o período de duração, né? Ou as circunstâncias que as determinam aí. Em regra, está esculpida lá no artigo 3º do nosso Código Penal. Aí eu trago um exemplo para ficar clarificado de forma bem didática, né? Basta imaginarmos que alguém em julho de 2014 praticou um crime previsto na Lei Geral da Copa. Mesmo que o julgamento ocorra em 31 de dezembro de 2014, quando cessou a vigência dessa lei, em relação aos tipos penais, a lei deveria ser aplicada, impondo ali uma pena ao réu, né? Como se vê, as leis penais temporárias ou as excepcionais não fossem ultrativas, né? Não tivessem essas ultratividades, não teriam eficácia. Porquanto, diminuta a probabilidade de haver um julgamento enquanto a lei ainda estivesse vigente. A regra do artigo 3º do nosso Código Penal, portanto, ela excepciona a regra da retroatividade benéfica, contida lá no artigo 2º do Código Penal. A regra da retroatividade benéfica apenas seria observada se, por exemplo, durante o período de vigência da lei temporária, fosse aprovada até então uma lei temporária mais benéfica, né? Conforme salientado aqui. O que eu estou querendo dizer conforme salientado por Guilherme de Souza Nutti? O princípio da retroatividade benéfica está fixado entre as normas igual status e identidade e idêntica finalidade, né? E aí nós vamos ver que há quem sustente a tese de que a regra do artigo 3º do Código Penal não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, né? E aí, entre os defensores dessa tese, destacamos Eugênio Raul Zaffaroni, né? Nilo Batista, Rogério Greco. De acordo com esses autores aí, a Constituição Federal previu, né, o princípio da retroatividade benéfica da lei penal. Artigo 5º, inciso 40, né? E não trouxe uma exceção de nenhuma natureza aí. Se o texto constitucional até então não contempla essa exceção, não poderia a lei ordinária ela fazê-lo, sobretudo por se tratar de uma norma constitucional de eficácia plena. A discussão, senhores, não é exclusiva da doutrina brasileira. Quando nós vemos da doutrina lá em Portugal, onde se discute essa mesma questão, atinente à constitucionalidade do disposto do Código Português. Figueiredo Dias, ele rechaça essa tese de inconstitucionalidade e ressalta que nem mesmo as leis constitucionais, e ainda menos aos seus silêncios, né, devem, em caso de algum, ser interpretada até então como a sua teleologia, né, e a sua funcionalidade específica. Parece até então aqui nos assistir razão
ao mestre de Coimbra um entendimento diverso que conduziria a uma esdrúxula situação em que as leis temporárias e as leis excepcionais restariam sem nenhuma eficácia, né? Portanto, porquanto dificilmente se conseguiria a sua aplicação nos períodos de anormalidade em que vigem aí até então. O que não pode acontecer é uma incoerência no sentido de que essas leis estariam em vigor. A lei penal intermediária, como pode acontecer no caso concreto, deve ser aplicada uma lei intermediária. Isto é o quê? É uma lei que não se encontrava em vigor na data do fato, nem na data do julgamento, mas que vigorou entre uma situação e outro evento. Exemplo é o agente que pratica o fato criminoso, para com o qual a lei número 1 previa a pena de 4 anos a 8 anos, Logo em seguida, essa lei ela foi revogada, pela lei número 2, que passa até então prever para o mesmo crime uma pena aí de 3 a 6 anos. Quando o juiz ele vai julgar aí o crime, a lei número 2 havia aí sido revogada pela lei número 3, que passa a prever a pena de 6 anos a 12 anos. É o chamado caso aí da repristinação. Não é bem o caso da repristinação, Eu estava havendo uma confusão aqui. Porque aí uma lei que entrou em vigor no meio de duas situações, é a lei intermediária. No caso trazido aqui nesse exemplo, o julgador deveria aplicar a lei número 2, que é mais benéfica ao réu, e isto porque a lei número 2 retroagiria em relação à lei número 1. Sobrepondo-se aqui, a ela, por outro lado, a lei número 3 não poderia aplicar-se ao fato, na medida em que até então haveria uma retroatividade maléfica. Em resumo, a lei número 2 é retroativa nesse contexto em relação à número 1. E é essa ultratividade, chamada de ultratividade em relação à lei número 3, e não repristinação como eu estava pensando, tá certo? Essa é a ultratividade. Retroatividade benéfica e lei penal em branco. Aqui, senhores, quero trazer, conforme nós já mencionamos anteriormente, a lei penal em branco é uma lei penal incriminadora, em que o seu preceito primário vem definidor da conduta ali. Mostra-se incompleto, como nós já estudamos, Trata-se, portanto, aqui, então, de uma lei penal incriminadora incompleta, e tal complemento pode ser fornecido por outra lei, uma lei penal em branco homogênea ou por ato normativo, conforme nós já vimos, lei penal em branco heterogênea. A discussão aqui, senhores, ela vai girar, até então, em torno das consequências para a lei penal em branco, da alteração superveniente desse complemento. Por outras palavras, se após ser praticada essa conduta, o complemento da lei penal em branco for alterado, de modo a beneficiar o réu, haveria aqui a retroatividade benéfica. Sobre o tema existem aí 4 correntes doutrinárias, antes de nós falarmos se sim ou de não, tá? Eu fiz uma pergunta no final. De todo modo, beneficiar o réu, haveria a retroatividade benéfica, nesse contexto, Eu falei do complemento da lei penal em branco, for alterado de modo a beneficiar o réu, haveria aqui a retroatividade benéfica, Então, e agora nós verificaremos essa situação. Sempre haverá retroatividade? Primeira corrente. Sempre haverá retroatividade. E aí nós vamos ver. Nesse contexto, para essa primeira corrente de pensamento, a alteração do complemento para beneficiar o réu deve ser observada, ensejando aqui a retroatividade benéfica. É a tese sustentada aí por Basileu Garcia, por Paulo José da Costa Júnior, por exemplo, esses camaradas aí. Nunca haverá retroatividade. Entendimento esposado por Frederico Marx, Nelson Hungria, Magalhães Noronha. Essa corrente doutrinária ela vai caminhar no sentido aqui de que a mera alteração do complemento
não pode ser retroativa, enquanto não houve aí uma alteração da lei penal propriamente dita. E aí uma outra corrente, a terceira, né, ela fala, poderá haver a retroatividade? Conforme essa linha de pensamento, haverá retroatividade quando a alteração do complemento promover aí uma verdadeira alteração na figura abstrata do tipo penal. Mas não haveria a retroatividade quando essa alteração mantém incólume o tipo penal até então, né, promovendo alterações circunstanciais. A retroatividade da normalidade ou da anormalidade, excepcionalidade do complemento, e aí nós vamos ver. Conforme essa linha de pensamento, que nos parece a mais razoável, né, é necessário aferir-se o complemento da lei penal, em branco, ele assume uma feição de normalidade ou de anormalidade nesse contexto. E aí nós vamos ver que no primeiro caso, normalidade, a alteração do complemento, ela revelaria o quê? Que a conduta tida como criminosa, ela merece um tratamento mais brando. Razão pela qual, até então, né, se haveria a retroatividade. É o que ocorre, senhores, por exemplo, né, quando a portaria da Anvisa, né, ela deixa de considerar determinada substância como droga. Nesse caso aqui, a alteração do complemento retroage, ocorrendo até então a abolition crimes da conduta relacionada àquela suposta substância. Já na hipótese de anormalidade ou de excepcionalidade, a modificação do complemento até então não retroagirá, né? E tal ocorre com a lei excepcional ou com a lei temporária do artigo 3º do Código Penal. No exemplo citado aí por Damásio de Jesus, nós temos o crime de transgredir tabelas oficiais de preços de mercadorias. Artigo 2º, inciso 6º, da Lei 1521 de 1951. Se o agente descumpre o tabelamento de preço, deverá ser punido ainda que se altere o complemento da lei penal, deixando aí de exigir o tabelamento para aquela mercadoria. Nesse caso, a alteração do complemento não altera a figura abstrata do tipo penal. O entendimento esposado aqui por essa quarta corrente doutrinária é acolhida até então pelo STF, conforme restou claro, né? Por exemplo, no julgamento relacionado à abolition crimes do cloreto de etila, né? Conforme já falamos nesse contexto em aulas anteriores. Cabe-nos a encerrar a análise desse tema aqui, até então, né? E em torno dessa discussão, em torno da retroatividade da lei penal em branco. Somente faz sentido quando estamos diante da lei penal em branco heterogênea, né? Por quê? Cujo complemento ele é fornecido automaticamente por um ato distinto da lei. Quando se trata aqui até então, né, quando se trata da lei penal em branco homogênea, nós vamos ver que cujo complemento é fornecido por lei parece-nos de uma obviedade até então que deve haver aí a retroatividade na medida em que ocorreu o mesmo processo legislativo, destinado à alteração da lei penal incriminadora. Pelas mesmas razões, né, nós vamos verificar, né, haverá até então a retroatividade quando houver a alteração benéfica do complemento da lei penal em branco, às avessas, né? Nesta aqui, vale recordar, é o preceito secundário da lei penal incriminadora, o que define a sanção penal, né? Que necessita de um complemento, né? E, obviamente, esse complemento somente pode ser fornecido por lei, né? Por lei. Desse modo, a essa alteração deve-se o preceito secundário que vier a beneficiar o réu deverá automaticamente aqui retroagir nesse contexto. Tá certo? Um breve comentário aqui para finalizar nossa aula na data de hoje. Né? Antes, aplicação sobre o cloreto de etila, né? Cloreto de etila e abolition crimes. Atualmente o cloreto de etila, que é o lança-perfume,
está vinculado aí até então no rol da portaria da Anvisa. Razão pela qual não há nenhuma dúvida de que se trata de droga ilícita no Brasil, né? E a discussão de relevo, encerrada com o advento da decisão do Supremo Tribunal Federal, diz respeito ao fato de que a resolução da Anvisa, né, de 7 de dezembro de 2000, retirou o cloreto de etila, né, do rol de substâncias que causam dependência. Essa discussão, porém, ela foi adotada pelo diretor-presidente da agência e dependia de ratificação por parte dos demais membros da diretoria. Tratava-se até então de uma decisão ad referendo, né? E aí ocorre que reunida a diretoria, no dia 15 de dezembro de 2000, né, deliberou aí até então pela rejeição, né, da alteração promovida em relação ao cloreto de etila. Por outras palavras, o lança-perfume ele foi incluído novamente aí no rol de substâncias de entorpecente e droga. No que cerne a essa controvérsia, passou a ser, então, incidência de retroatividade da resolução e excluirá automaticamente o cloreto de etila do rol de substâncias que causam dependência nesse contexto, né? Em sede doutrinária, acolhemos também a ideia, né, a ideia de que há retroatividade benéfica quando o complemento aí da norma penal em branco promove uma alteração, né, a essa estrutura. Foi o que ocorreu no caso, né, a partir de 7 de dezembro de 2000, né? Porque o cloreto de etila, o lança-perfume, deixa de ser considerado droga, voltando a ser apenas em 15 de 12 de 2020. Não foi outro entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá? Cabe salientar isso. E aí, né, com o efeito no julgamento do HC 94.397 da Bahia, o STF entendeu atribuir a eficácia retroatividade à nova redação da resolução até então, né, e tornou-se a definir o cloreto de etila como substância psicotrópica, né, que representaria um flagrante a violação do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. E aí, em suma, assentou-se até então que a partir de 7 de 12 de 2000 até 15 de 12 de 2000, né, foram 8 dias aí, o consumo, o porte ou o tráfico dessa substância aludida, dessa substância, já não seriam alcançados aí pela lei, tá? Foram poucos dias, né? Mas até então houve sim a despenalização. Assim, em resumo, com a publicação da resolução da Anvisa aí, né, exclui o cloreto de etila do rol das portarias da Anvisa, houve a abolição crime das condutas relacionadas ao lança-perfume, tá certo? Com a publicação da resolução em 15 de dezembro de 2000, as condutas relativas ao cloreto de etila voltaram a ser consideradas criminosas, conforme eu falei. Eu disse aos senhores, tá certo? Por fim, a aplicação da lei processual penal no tempo, né? E aí, nós vamos ver que a aplicação da lei processual, tá? Da lei processual, não do direito penal. A lei processual, ela tem aplicação imediata, incidindo sobre os fatos que já estão em andamento. Os atos que já foram praticados neste processo serão aproveitados, considerando válido aí, né, que é o tempus regi actum. Assim, se, por exemplo, a lei processual penal alterar alguma regra de procedimento em relação ao ato que já foi praticado, esse ato permanecerá válido, não devendo aqui ser produzido novamente. Constatamos com isso que não se aplica ao processo penal a regra da retroatividade benéfica ao processo penal, tá? Tal como ocorre no direito penal. Questão integrante, né, diz respeito até então a este mister aí, né, a situação da lei mista, né, que é a lei híbrida, que contém disposições de direito penal e do direito processual penal, né? Como
não pode haver a cisão da norma, valerá a regra do direito penal. Isto é o que eu estou querendo dizer? A lei retroagirá se for beneficiar o réu, não é o caso de regra de aplicação imediata. Foi o que aconteceu com a lei que alterou o artigo 366 do Código de Processo Penal, passando a prever que o réu foi citado por edital, deveria haver a suspensão automática aí do processo e do curso do processo prescricional. Esta lei é mista, pois tratou, como se vê, de uma regra de processo penal, a suspensão do processo, né, e do direito penal até então. E essa suspensão, houve automaticamente a suspensão da prescrição, e neste caso, se valeu a regra da retroatividade benéfica, como foi a lei que era benéfica ao réu. Pois suspendida a prescrição, não foi aplicada, e retroatividade maléfica, senão aos fatos ocorridos após automaticamente da entrada em vigor, tá certo? Por fim, senhores, chegamos ao final do nosso conteúdo, né, sobre os crimes permanentes ali, dando continuidade nessa aplicação da lei penal no tempo, né? Falamos dos crimes permanentes, né? Vimos aí todos os seus de forma bem a miúde, tá? Na relação aos crimes permanentes. Aí depois entramos na lei penal benéfica ou a vocação legis, vimos a lei temporária, a lei excepcional, por fim a lei penal intermediária, né? A retroatividade benéfica e a lei penal em branco, vimos sobre o coleto de etila, né? E por fim a aplicação da lei processual penal no tempo, né? Vimos que aí a lei processual não vai se estamos diante de um conflito entre lei penal e processo penal, se aplica aquilo que é em benefício do réu, tá certo? Pessoal, até aqui o senhor tem sustentado, eu deixarei uma tarefa no final desse vídeo para os senhores, no sábado, tá? E na próxima aula estaremos falando, né? Na próxima aula, na verdade, é prova, dia 17/11. Já vou lançar no sistema. E na próxima aula, que será no dia... Deixa eu olhar aqui. No dia 24, né? 24, estaremos falando sobre a aplicação da lei penal no espaço. Dia 1º daremos continuidade a esse conteúdo, de 1/12, e dia 8 é a prova de G2, tá certo? No mais, tenham todos uma boa aula, né? E um bom final de semana. Votem consciente, tá? Votem consciente, porque vocês estão aprendendo e vendo que é o legislador que faz o direito penal e os demais ramos do direito aí em si, tá certo? No mais, tenham todos um excelente, um excepcional final de semana, tá certo? Na presença do Deus Altíssimo. Tá? Até mais.